Vai, Igor. Vamos lá. Bom dia aí a todos. Bom dia aí a todo mundo. Bom dia para quem está dormindo. Bom dia para quem vai acordar. Bom dia para quem vai ver depois. E tá tudo certo. Vamos dar continuidade a mais uma aula sobre a temática do plano eterno de Deus. Hoje a gente vai falar sobre os 4 rios do Éden. Gênesis capítulo 2, Deixa eu só pegar verso 10. Oi? a Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2, verso 10. Hoje a nossa aula vai ser que nem uma representação de uma mini saia. Sabe o que é uma mini saia? Oi? Uma mini saia curta demais para ser interessante, longa demais para poder aquele que é importante. Gênesis 2, capítulo Gênesis capítulo 2, 10. verso Ah, 10. Vamos lá. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Quer continuar? Pode continuar. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também encontram lá o bisléio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o 4 é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Então o nome do primeiro rio é Pison. Pison. O nome do segundo rio No segundo rio é esse. é Guion. Tá. Não Guion, Tigre e Eufrates. Então era um rio que se dividia em quantos braços? Hein? 4 braços. Hã? 4 braços. Qual é o nome do primeiro braço? Pison. Hã? Pison. O nome do primeiro rio então é Pison. Qual é o nome do segundo rio? Guion. O Rion. É Guion ou Rion? O nome do terceiro? É Tigre. Hã? Tigre. O nome do quarto? Eufrates. Então esses são os 4 rios da onde? Do É. Éden. Então vamos lá. Lê de maneira potente aí para o povo novamente. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e daí se dividia, repartindo-se Em 4 braços. Então vamos lá. Saiu um rio da onde? Do Éden. E ele se repartiu em quantos braços? 4. Qual era o nome do primeiro? Pison. Hã? Primeiro se chamava Pison, Pison. E esse rodeia a terra de quê? de Avilá, onde há ouro. Olha só que poderoso. Rodeia a terra de Ávila, ali há ouro. Qual é o nome do segundo rio? O segundo rio é Guion, Ah. é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio? Tigres, É. é o que corre pelo oriente da Síria. Então vamos lá, vamos trabalhar sobre esses 4 rios aqui. Esse primeiro rio, que é o Pison, esse aqui ele é muito poderoso. Por que muito poderoso? O significado desse primeiro rio, que é Pison, significa fluir, gratuitamente.
gratuitamente. Ou seja, tudo que algumas pessoas precisam na vida é que esse rio chamado Pison venha sobre eles. Olha que poderoso. Por que Deus divide um rio, divide em 4 braços? Qual que é a representação? Isso aqui é muito poderoso. Não dá para falar tudo, mas o que? Pison significa fluir gratuitamente, ou seja, não preciso me esforçar. Eu não preciso colocar muito esforço, porque ali as coisas fluem naturalmente, gratuitamente. Então algumas pessoas que luta, tenta, peleja, e as coisas não vai. Nesta manhã a gente libera sobre o que? Sobre a vida deles. Essa virtude desse rio aqui, chamado o quê? Pison, que significa fluir gratuitamente. Que as coisas na sua vida possam, esta manhã, fluir gratuitamente. Olha só como Deus é poderoso, estratégico, sabe o que faz. Deus estava falando assim, olha, Adão, as coisas na sua vida e em volta de você vai o quê? Fluir gratuitamente. Olha as bênçãos, a gente está falando sobre as bênçãos do Éden. Olha as bênçãos que literalmente Adão tinha. Um dos braços daquele rio era o quê? Pison, que significa o quê, Igor? Fluir gratuitamente. Fluir gratuitamente. Qual é o nome do segundo rio? Guion. Guion. Sabe o que significa Guion? Guion. O significado de Guion é rápido. Ah, isso é muito bom, hein? Além de as coisas fluir gratuitamente, aleluia, ou seja, além de as coisas acontecer naturalmente, sem causar muito esforço, vai acontecer também de maneira rápida. Então, algumas pessoas que estão com a vida aí travada, recebe isso aí para a sua vida também, que as coisas possam começar a acontecer de uma maneira rápida. Qual é o nome do terceiro rio? Tigres. O nome do terceiro rio? Tigres. E o significado desse rio significa correnteza forte. Poderoso, hein? Algumas pessoas precisam que as coisas aconteçam na sua vida de uma maneira rápida, mas ela precisa também ter o quê? Força. Entendeu agora? Precisa ter força. Quanta gente fraca, né? Tem de tudo. Tem o quê? As coisas acontecem na vida dele naturalmente. As coisas acontecem na vida dele até de maneira rápida. De repente ele se levanta. Mas é uma pessoa o quê? Fraca. Não aguenta segurar. Não aguenta segurar. Ela não tem estrutura, nem equilíbrio emocional, nem psicológico para manter aquilo que de maneira gratuitamente acontece, aquilo que de maneira rápida acontece, mas falta na pessoa o quê? Força. Isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso mesmo. É Eufrates. Hã? Eufrates. Sabe o que significa Eufrates? Não. Doce e fértil. Poderoso isso, hein? Ou seja, Eufrates significa doce e fértil. Ou seja, tanta gente que fica vivendo um amargo na vida. Aí Deus estava falando o que para Adão? As coisas na sua vida vai ser doce. Mas não vai ser apenas doce. Vai ser também fértil. Ou seja, Adão não vai ter para você esterilidade.
não vai ser infrutífera, mas vai ser o quê? Fértil. Então, essas coisas é muito poderosa quando a gente trabalha sobre as bênçãos do Jardim do Éden. A gente encontra essas coisas aqui. Então a gente encontra o quê? Um rio que divide em 4 braços, e isso aqui é muito poderoso. Pison, Guion, Eufrates e Tigre, e cada rio tem um significado muito poderoso. Um significa forte, outro significa fluir gratuitamente, outro significa também doce e fértil, e outro também significa rápido. Rápido representa o quê? A ação do Espírito Santo. Forte representa o quê? Uma força maior para você suportar aquilo que você tem. Doce representa o quê? Chega de viver o amargo da vida. Fértil representa o quê? Não vai ter esterilidade ou não vai frutificar. Vai frutificar sim. Entendeu? Então essas são as bênçãos do Éden. Primeiro, qual é a bênção do Éden? Rios. Segunda bênção do Éden, você vai ver assim, olha, frutos. E Deus fala bem assim para Adão, de todo fruto do jardim comerás o quê? Livremente. Então Deus estava falando para Adão desse, desfrute de tudo que está onde? No Éden. Hã? Vamos fazer um desenho rápido aqui. Desfrute de tudo que está onde? No Éden. No Éden. Então aqui está o Éden. Sorrisinho aqui. Legalzinho. Isso vai dar para o povo ver. Um riozinho. Um monte de árvore. Isso aqui era tudo do homem, literalmente. Então o homem tinha o poder de desfrutar tudo aqui do Éden. Então essas coisas que o homem literalmente desfrutava do rio, se dividia em 4 braços, podia comer o quê? De todos os frutos que havia no jardim. De que maneira? Livremente. Então essa era a bênção do Éden. O rio flui gratuitamente, é rápido, é forte, é doce e fértil, e além disso tinha aqui também para ele desfrutar frutos. Então isso aqui é sensacional. Mas no meio do jardim, aqui no meio, Deus colocou 2 árvores. Uma árvore que a gente chama de árvore da vida, e outra CBN, que a gente chama de conhecimento do bem e do mal. Então tá aqui. Aí Deus fala bem assim pro homem, ó, de todas, pro homem, de todas as árvores do jardim, livremente comerás, mas árvore da vida, do fruto que está no meio do jardim, dela não comereis. Olha o tanto de árvore que o homem tinha. Olha o tanto de frutos que o homem tinha. Então o que acontece? A gente sempre trabalha na temática, e a maioria das pessoas... Oi meu amor, quero ir assistir. A gente sempre trabalha na temática, e a gente fala que a maioria das pessoas só olha a parte que Adão come do quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só olha essa parte aqui. Mas o que acontece? Adão pecou por ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal?
Não pecou? Sim. Mas Adão também iria pecar se Adão não comesse ou não desfrutasse das outras árvores. Então, tem gente que pensa que pecado é apenas aquilo que você faz de errado. Aquilo que você faz de errado é pecado, sim ou não? Sim, é pecado, todo mundo sabe. Mas pecado também é você não desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Isso é forte, hein? Isso é poderoso. Por quê? A gente chama isso aqui de, sabe o quê? Rejeitar a graça. Ao mesmo tempo que é pecado fazer coisas erradas, você também erra se você não desfrutar daquilo que Deus tem para você. Hã? Sim. É dizer não, à graça. Porque quando fala dos 4 rios que fluía do Éden, um rio significa o quê? Fluir gratuitamente. Ou seja, Deus está falando assim, olha, eu estou te dando algo de graça para você, Adão. Então desfrute. Eu estou te dando algo que é doce e fértil. Desfrute. Eu estou te dando força, Adão. Desfrute. Eu estou fazendo as coisas acontecer de maneira rápida, Adão. Desfrute. E se Adão olhasse e falasse assim, eu não quero nada disso? Estaria pecando. Mas o que isso tem a ver com a maioria das pessoas? Qual que é a representação do Éden? Qual que é a representação desses rios? Qual que é a representação dessas bênçãos? Por exemplo, assim, Deus ofereceu Jesus, o seu Filho, de maneira gratuita. A salvação é de graça, vindo através de Jesus. Aí a pessoa chega e recebe esse convite, a gente fala assim, você quer Jesus? Você quer a graça? Você quer o doce? Você quer o fértil? Você quer desfrutar de todas as coisas do céu? O que as pessoas dizem? Não. Então eles estão o quê? Pecando, porque eles estão rejeitando a graça. Isso é muito poderoso. Então você está dizendo que se eu não desfrutar daquilo que Deus tem para mim, eu estou errando? Sim. Então se Adão não desfrutasse daquilo que Deus tinha para ele, tinha entregue para ele, ele estava o quê? Pecando. Então tem um monte de gente que o que acontece? Que não desfruta daquilo que Deus tem. Ou seja, o Evangelho proporciona muitas coisas. Jesus proporciona muitas coisas. Jesus está de braços abertos e Jesus está falando assim, eu estou me oferecendo para você. Você me quer, a pessoa fala, não está o quê? Rejeitando a graça. Se Adão não tivesse aceitado tudo isso que Deus tinha para ele, ele estaria o quê? Rejeitando a graça de Deus. Isso é muito poderoso. Ele estaria rejeitando o quê? Dos 4 rios, o doce e o fértil, estaria rejeitando o rápido, estaria rejeitando a força, estaria rejeitando aquilo que flui gratuitamente. Então isso aqui é muito, muito poderoso. Aí o que o texto diz? Olha lá, vamos lá ler esse texto aqui. Verso 18. Pega esse código aqui, Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então volta ali, olha que interessante. Olha o verso 18. Olha o que Deus diz. Tudo isso aqui já tinha sido criado. O homem estava aqui no jardim. Certo? Vamos explicar. Na aula passada a gente falou muito sobre que tudo é tridimensional. Não foi ele? Só você pegar e assistir a aula passada ali, a gente já vem numa saga de estudo sobre o planeta Terra de Deus. Acompanha lá desde o começo, você vai ver sobre a saga de Lúcio, você vai ver sobre a primeira terra, que é o Éden mineral. Você vai ver a gente descortinando também sobre os segredos e os mistérios da eternidade. Corre lá. Mas uma das coisas que a gente falou é que tudo é tridimensional.
A gente usou também a base, a maquete, a matriz, até mesmo para a criação do homem. Qual foi a maquete que Deus usou, a matriz? Os querubins. Ezequiel capítulo 28. Então pega essa aula lá que é muito poderoso. Mas quando a gente estava falando de tudo é tridimensional, que em tudo a gente vê Deus, a gente usou a representação também do quê? Do Sol. O Sol, o círculo, a gente colocou como que, Igor? O círculo. Como? Deus. A luz, a gente colocou como que? Jesus. E o calor, a gente colocou como quem? Espírito Santo. O Sol, então, é 3 em 1. A melhor maneira de você também enxergar Deus é só a pessoa olhar para o seu próprio corpo. O homem também é um triplé, tridimensional. Espírito, alma e corpo. Para o homem também enxergar Deus também é só o homem olhar para os 3 mundos da alma. Que é o quê? Sentimentos, intelecto e vontade. Para o homem também enxergar Deus, é só o homem também olhar para as 3 partes do seu corpo: cabeça, membros e tronco. Para o homem também enxergar Deus, é só o homem olhar para os 3 céus. Quais são os 3 céus? Aurânio, Eporânio e Mesorânio. Aurânio, é isso mesmo, Aurânio, Eporânio e Mesorânio. Para o homem também enxergar Deus, é só o homem olhar para os 3 fundamentos da terra, que é manto, crosta e núcleo. É isso aí. Então, para se enxergar Deus, é só você olhar para tudo no universo. Que é o quê? Tridimensional. Então, observe isso aqui. Isso aqui é muito poderoso. O que acontece? Quando Deus cria um homem, aí Deus fala bem assim no verso 18, o que Deus diz aí? Não é bom que o homem esteja... E agora imagina Adão ouvindo esse papo. Deus falando, não é bom que você esteja só. Adão falou, opa. Aí Deus fala o que para ele? Far-te-ei um adjunto. Auxiliador, para que o quê? Não fique só. Que esteja diante dele. Isso aqui eu não vou dar não, que é muito poderoso. Não vou ter que mudar seu conceito. Mas eu não sei se eu falo isso aqui. Eu já peguei. Hã? Eu já peguei. Sabe o que acontece? Um monte de gente ouve bem assim, olha. Depois eu te dou isso aqui em particular. Mas assim, as pessoas falam assim, por que você acha que a mulher foi tirada da costela? Aí as pessoas falam assim, porque se tirasse dos pés, o homem ia pisar nela. Se tirasse da cabeça, ela ia querer ser maior do que o homem. Mas foi tirado da costela para ficar o quê? Do lado, adjunta. O povo nem pegou esse código dele. Olha o que o texto diz. Que Deus fez a mulher, foi feito o quê? Depois do homem, sim ou não, a mulher? Sim. Mas foi feito para o quê? Ficar adiante dele. O que é adiante? À frente. É isso aí mesmo. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui, não, senão a gente vai casar polêmica aí. O povo tem que se libertar de muita coisa, em Fortaleza os mentais. Mas vamos lá. Quando Deus fala isso, o homem está na expectativa, sim ou não? Sim. De repente, isso aqui, pessoal, é o gráfico das profecias que a gente recebe. De repente, você está numa situação, Deus chega para você e diz assim, olha, eles que vão fazer tal coisa assim, 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 assim na sua vida, o que gera em você? Expectativa. Aí na nossa ideia, quando Deus lança uma profecia ou usa alguém para falar que vai fazer alguma coisa, nossa ideia é que já vai acontecer agora. Aí o que acontece? Deus faz isso com Adão. Deus fala, eu vou fazer uma disjuntora porque ele está muito só, assim, assim, assim. A hora que Deus fala isso, imagina a expectativa que Adão criou. Muita. Então quando Adão fala, vai vir agora, olha o que o texto diz, continua. Então, olha lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, do campo e todas as aves dos céus, trouxe Adão ao homem. Então segura isso aqui, Igor. Quando Deus fala que vai fazer uma adjuntora, aqui a gente tem o quê? Um cenário. Aqui a gente tem um cenário. Aí então o que é que Deus faz? Deus muda completamente o cenário. Ele começa a dar padrão, falar os nomes dos animais. Exatamente. Mas a princípio ele fala o quê? Que ia dar uma auxiliadora. Que ia dar um auxiliador, uma adjuntora para ele.
Aí de repente Deus muda o cenário. Parece que muitas das vezes Deus fala algumas coisas pra gente e parece que não bate muito com a sequência das coisas que vem depois. Quem tá aí? Quem tá pegando isso aí? Muitas das vezes Deus fala algumas coisas com a gente e parece que aquilo que Deus falou não bate com a sequência das coisas que vem depois. Parece que não bate, porque a palavra profética, pega esse código aí, a palavra profética nunca se encaixa com a nossa realidade. Escuta aqui, a palavra profética, ela nunca se encaixa com a nossa realidade. Por exemplo, se alguém está no pó, está na sarjeta, aí Deus fala desse, eu vou te levantar, eu vou te exaltar, eu vou te colocar no meio dos grandes. Qual é a realidade da pessoa? Pobre, sarjeta, está lá na miséria, não tem nada. Aí Deus chega com a palavra profética. Então a palavra profética está acima da nossa realidade. Isso aqui é um código muito poderoso. Então o que é que Deus fala para Adão? Vou fazer uma disjuntora. Ó, camada dimensional de cima, a palavra. Embaixo, olha o contraste. Embaixo, o que é que Deus faz? Traz todos os animais. E fala assim, Adão coloca nome em tudo. Adão, mas peraí, Deus, agora eu não estou entendendo. O Senhor acabou de falar que vai fazer a disjuntora, agora eu vou ter que fazer isso aqui, colocar nome? Tem coisas que a gente não entende agora, mas a gente entenderá depois. Então, talvez algumas pessoas estão assistindo, estão vivendo mais ou menos isso. Nossa, parece que Deus falou uma coisa e está acontecendo outra. Parece que Deus falou algo e está acontecendo totalmente diferente. Calma, relaxa, neném, vai dar tudo certo. Entendeu? Isso aqui é muito poderoso. Olha o gráfico, parece que o cenário muda. Aí o que acontece? Tem muita espécie de animal no mundo? Tem. Agora imagina Adão dando nome por nome. Aí Adão começa a dar nome por nome. Nossa, mas cadê? Deus falou uma coisa e parece que está acontecendo outra. Nome por nome. De repente vem um com a juba muito grande. E vai. Adão fala, vai chamar o quê? Leão. De repente vem um que parece comigo. Aí de repente vai vir assim, ó. Miau! Miau! Adão colocou o nome. Devagar. De repente vem um que parece com algumas pessoas que até mesmo estão assistindo a live. Eu sei que algumas pessoas olham assim e já falam assim, você parece com o outro, mas não revela seu pensamento não. Mas assim, olha, tudo que ia passando, Adão ia fazendo o quê? Colocando nome. Colocando nome. De todos os animais. Vê aí, vamos pegar esse código. Quem está aí? Deixa eu ver quem está aqui. Quem está aí? Diz, eu estou aqui. Quem está aí? Vamos lá. Vamos aí, vamos. Por enquanto temos que acabar. Versículo 20. 19. Havia depois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como eles lhes chamaria. E o nome que o homem desse... O Lipinho acordou, amor? Pode continuar. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E aí? Lê mais alto aí. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse Deus. Olha que interessante. Então, por exemplo, assim, olha, foi passando na frente de Adão todos os animais, porque Deus trouxe até ele. Então Adão foi dando nome. Mas na medida que os animais estavam passando, de repente Adão via algo que eu via muito na Bahia. Um cavalo, uma égua, um casal de animal, uma leoa. Os animais iam passando junto e de repente Adão observava um entrelaçando o pescoço no osso, Adão no outro. Aí Adão falava, Deus, o que é isso aí? Aí Deus falava assim, um estão fazendo o que no outro? Carinho. Adão, isso aí é carinho? De repente no meio do caminho
Adão via que alguns animais começavam a ter filhote. Adão, o que é? Eles estão dando cria. O que é aquilo, Deus, que aqueles dois animais estão fazendo? E Adão, aquilo ali, deixa para lá. Então Adão foi o quê? Observando e foi vendo. É por isso que o homem é a visão. Então quando Deus passa todos os animais na frente de Adão, Adão não sabia, mas Deus estava preparando Adão. Então Deus nunca vai dar nada para uma pessoa despreparada. Você entendeu? Às vezes Deus te promete algo, Deus fala, entrega algo, traz uma mensagem para você, mas por que já não acontece agora? Porque você não está preparado para aquilo. Então Deus vai te preparar. Até o homem tem que ser preparado. Por isso que Deus passa todos os animais. Então por quê? Ele teve que contar muito animal, sim ou não? Sim. Então ali gerou nele, sabe o quê? Sabedoria, o que mais? Paciência. Porque para lidar com mulher tem que ter. Tem que ter paciência. Então olha só, Deus preparando Adão. Aí Adão via que cada um tinha o quê? Tinha seu par. Aí Adão falou assim, no final dessa fila vai ter alguma coisa para mim. No final dessa fila vai ter alguma coisa para mim. Mas é interessante, olha o que o versículo termina lá. Olha que interessante. No final do verso 20. Mas para o homem, todavia, não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Ou seja, ele, nossa, eu esperava que no final tinha alguma coisa para mim. Parece aquela pessoa que Deus fala algo, que Deus promete algo, aí vai acontecendo um monte de coisa e de repente ele fala assim, eu acho que Deus se esqueceu daquilo que ele o quê? Me prometeu. Daquilo que ele falou. Sim. Mas na verdade aquilo ali é uma preparação. Aí o que acontece? Hora que termina tudo isso, todos os animais passam e não tem ninguém, Deus olha para Adão no final. Tá triste. Parecendo aquela velhinha do desenho animado. Ah, é céu, a vida. Por quê? Todo mundo tinha e ele não tinha. Todo mundo tinha. Todo casalzinho ali, ó, tinha alguém. Todo animal tinha ali o seu pai. E ele não tinha. Aí olha o verso 21, que é muito poderoso. Então, o Senhor Deus. Isso é poderoso. Fez cair pesado sobre o homem. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, sobre Adão, e ele adormeceu. Olha que poderoso isso aqui. Deus fala assim, Adão, vem cá, Adão, vem aqui. Aí vem Adão, veio de cabeça baixa, triste. Deus só faz isso, ó. Olha que Deus faz isso, Adão. Adormece, uma anestesia geral. Olha quem foi o primeiro que usar anestesia na Bíblia. Deus fez um sono cair, ó. O homem nem sentiu dor. Deus fez uma anestesia geral ali nele. O que Deus fez? Foi lá. E uma das costelas de Adão Deus tirou. E Deus então começa a formar a mulher. Então a mulher saiu da onde? De dentro também do homem. Isso aqui é muito poderoso. Então, eu vou deixar eles voltar lá nessa aula, que é aquela aula, o que você representa para você mesmo, lá no começo você vai descobrir. Mas é aquilo que a gente fala, tudo que a gente precisa está dentro. Dentro da gente existe a maior farmácia biológica que as pessoas não têm noção. Você não encontra do lado de fora. A maior farmácia biológica está dentro de você. Até aquilo que o homem precisava para não se sentir só estava onde, Igor? Dentro dele. Porque Deus tira da sua costela. Isso é muito poderoso. Muito, muito poderoso. E o que acontece? Se você quer honrar uma pessoa, o que você faz? Não presente. Presentei ela. Por exemplo, assim, você sempre vai colocar a pessoa na frente. Se você quer honrar uma pessoa, você coloca onde? Diante de você. Na frente. Então o que acontece? A mulher não veio depois, mas Deus quis honrar a mulher. De que maneira que Deus quis honrar a mulher? Colocou ela adiante, na frente. Então aqui está o código poderoso que eu ia liberar. Então Deus, ela foi feita depois, mas Deus para honrar colocou ela na frente.
E quando Adão desperta, acorda, ele fala, uau! O que é isso? Aí Deus fala, Adão, vem cá, deixa eu te dar umas instruções. Deus não precisa não, eu já peguei tudo. Já peguei todos os códigos. Quando todos os animais passavam na frente, Deus estava o quê? Adestrando, preparando, capacitando, orientando, instruindo ele. Para quando Eva viesse, ele já sabia até como ter relação com ela. Isso é muito poderoso. Então, não ignore as fases, podemos dizer assim, olha, da preparação de Deus para a sua vida. Não ignore essas fases de preparação de Deus para a sua vida. Então, aqui foi essa aula de hoje sobre os segredos do Éden. E amanhã a gente vai tacar o terror e a gente vai falar sobre a corrupção do jardim. Quando algo que era de fora entra em algo que é dentro do jardim. E a gente dá continuidade. Daí, até que a gente pode compartilhar essa live com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade aqui no privado.